entrando na parte agora de HC, né? Como a gente estava falando das 6 plantas e tal, que se a gente tem 7, a gente já está fora ali da decisão e etc. Então, o HC ele continua sendo algo crucial ali para quem consegue, né, ter esse acesso e etc. Para quem não consegue ter esse acesso, você tem a disponibilidade de 6 plantas até conseguir ali, seja pelo Ministério Público, seja lá como for, você conseguir buscar o seu HC. Até porque é isso, né? Dependendo da sua patologia, do seu uso, etc., 6 plantas muitas vezes não vai te trazer a quantidade que você necessita, a não ser que você faça 6 árvores grandonas e tenha uma colheita grande ali nessa quantidade. Que também tem isso, né? As 6 plantas não fala o tamanho, não fala o rendimento, é 6 plantas. Que a gente pode ter uma Big Monster, que é gigantesca, de 4 metros de altura, ou fazer uma plantinha pequena, né? E outra coisa, 6 plantas fêmeas. E aí, se você tiver com 20 plantas estado vegetativo, como é que nós vamos fazer para saber se é fêmea ou se é macho? Vai ter que levar tudo aquilo, fazer um teste genético para saber qual que é. Então, complica demais. Eu tenho certeza que se tiver ali 10 plantas sem floração, vai Nunca levar... se pensa nas variáveis, né? Não pensa. Então, é muitas coisas que estão aí. É aquilo que a gente falou, é uma decisão que avança, mas cheia dessas lacunas aí que a gente tem que ficar sempre esperto. Mas eu acho que isso, tipo, o Uruguai, por exemplo, quando ele legalizou lá, também foi meio assim, né? Tá lá. O governo vai disponibilizar. Como? Não sabemos ainda, mas vai acontecer. É exatamente isso. E aí foi, acontecendo. Até hoje eles ainda estão... Tipo, a indústria lá demorou muito para acontecer. A gente quase legalizou aqui, a indústria no Uruguai ainda não tinha acontecido. O cultivo lá ainda era outdoor, de qualquer maneira. THC baixo, THC baixo, vendendo barato pra caramba pra Europa, porque não tinha qualidade. Agora que eles estão fazendo uns indoor grandão, né? Isso. Então... Realmente, cada país demora ali, tem a sua forma de fazer e etc. Quando a gente vem pro HC, né, que a gente consegue ali uma quantidade de plantas que entra dentro da sua necessidade, etc. Isso, queria que você explicasse pra galera, né? Isso a gente fala muito hoje, né? Como você faz, né? A gente ensina ali o passo a passo, o que a pessoa tem que buscar. Mas trazendo de você, hoje, no nosso ano atual, 2025, o que está sendo necessário para quem quer tirar um HC? Ele entra em contato com você e ele precisa do quê? A gente sempre analisa cada caso, né? Cada caso tem as suas próprias peculiaridades. A gente pode crescer um caso para um lado, para o outro. Mas, basicamente, eu vou falar que a espinha dorsal do habeas corpus, né? Os documentos... O que não pode faltar. Não pode faltar. São os documentos que a gente tem que ter de qualquer maneira, né? Além de identidade, comprovante de residência, precisaremos de um acompanhamento médico mínimo, né? Mínimo, eu digo, 3 consultas. Então, você vai no médico na primeira consulta, você vai falar toda a sua verdade para ele, né? Se você já faz o consumo como é esperado que já se faz, você vai dizer para ele como você faz, tudo mais, que você achou um remédio naquilo, e o médico vai dizer, então, depois de te examinar, de entrevistar, se ele achar o caso adequado, ele vai prescrever para você e vai relatar isso, né? Que está prescrevendo, porque você está indo ali procurando um acompanhamento médico para regularizar seu tratamento, para ter um benefício melhor da terapia, e sendo indicado o seu caso, ele está prescrevendo. Você volta em mais uma... Então, eu não preciso ter um histórico mais antigo, né? Se, tipo assim, por exemplo, tô com ansiedade e a cannabis, quando eu fumo ela me deixa mais tranquilo naquela dosagem, etc. Eu vou nessa primeira consulta com o médico. Nunca fui no médico para falar sobre isso, sempre tratei ali próprio, né? Sempre usei minha maconha ali do meu jeito, etc. Perfeito. Eu vou lá no médico a primeira vez e vou passar esse relato para ele. Vou falar, ó, eu tenho ansiedade, quando eu uso a maconha, me relaxa, me deixa tranquilo, eu não fico paranoico e tal, acelerado e tal. E aí ele vai começar a fazer esse acompanhamento comigo para entender como a cannabis me ajuda, é isso? Exatamente. Tá. Então, por isso que eu peço pelo menos 3 consultas, porque em 3 consultas o médico ele já tem condições, né, de te acompanhar. A segunda consulta, ele consegue ver se o ajuste de dosagem que ele fez, a posologia, está surtindo efeito. E, se for o caso, ele dá mais uma ajustada. Na terceira consulta, que seriam aí 2 meses de acompanhamento, né, em 3 consultas em 2 meses, ele já tem uma condição de te dar um relatório de evolução, que é um documento muito importante. Se na primeira consulta ele te dá um relatório de início de acompanhamento, dizendo que você está chegando ali, que ele está ajustando a dosagem, que seu caso é indicado, na última consulta ele vai te dar um relatório de evolução. Depois de prescrever, de acompanhar, de examinar, eu chancelo a terapia canabinoide como fundamental para esse paciente e prescrevo por tempo indeterminado, né, o tempo que ele achar. Então, esse relatório, para quem não tem nada, né, eu não tenho nenhuma documentação médica, não tenho nenhum exame, nunca quebrei nada na minha vida, a gente precisa de pelo menos essas 3 consultas para que você tenha um acompanhamento médico. Para quem mínimo. já tem um histórico, sei lá, tem um problema
de muitos anos, que já faz acompanhamento e tal, aí já é mais tranquilo. Já é mais tranquilo, mas eu sempre peço 2 consultas também. Por quê? Porque é imprescindível que um médico não apenas prescreva. Um médico, você não pode ir ao médico, ele te vai lá, você nunca mais volta lá. Sim. Ele tem que ter pelo menos um período para que ele possa realmente verificar que aquilo está fazendo bem para você. Então, se a gente já tem Então uma é importante ter um relato do médico falando quanto a maconha te ajudou naquele tratamento. Muito importante, Tá. principalmente, Danilo, para casos muito frequentes que a gente vê, que são os casos psíquicos, né? Ansiedade, depressão, insônia, TDAH, são questões que toda a prova que a gente tem, prova médica, é relato do médico. Tudo é prescrição e relato. É o médico que vai te examinar, que vai saber. Não tem exame de imagem, né? Como, por exemplo, as questões físicas, fraturas, Sim. ressonâncias, ou outras coisas do tipo. A gente consegue provar com o exame. Está aqui, juiz, não tem como a pessoa mentir. É por isso que eu peço, geralmente, nessas questões psíquicas, quando a pessoa não tem nada, um acompanhamentozinho de 3 consultas. Mas se a pessoa, por exemplo, eu já tomei Rivotril prescrito, tem um psiquiatra que já me acompanha, já tomei antidepressivo, não deu certo, e já tem esse histórico, aí a gente pode ficar nas 2 consultas também, porque já tem tanta coisa para trás que as 2 consultas são. Então, além da parte médica, né, desse acompanhamento médico pequeno, onde a gente terá uma prescrição ao final desse processo, dessas consultas, pelo menos uma prescrição e um relatório de evolução, né? A gente vai precisar também de uma autorização de importação da Anvisa. Então, necessariamente, precisaremos de um produto, de uma prescrição de produto importado. Então, prescrições boas que os médicos têm feito, como são, elas têm produto artesanal, por exemplo, que é o que você vai fazer na sua casa, né? Mas ela também tem algum produto importado para a gente levar para o site da Anvisa e baixar a autorização de importação. A gente vai ter que importar alguma coisa? Não, é justamente para a gente não precisa importar, não precisa comprar, que a gente possa produzir e se resolver em casa a nossa questão medicinal. Mas é importante ter o documento de importação. É porque virou uma burocracia. Né? Virou uma burocracia. A gente sente, na verdade, Danilo, o habeas corpus ele deveria ser uma declaração de que aquela pessoa, se ela planta só para a necessidade dela, né? Medicinal e pessoal, ela não comete crime. Então, não deveria nem ter número de plantas. Você deveria fazer, olha, eu sou aqui, tenho prescrição médica, eu cultivo só para mim, não cometo crime, tá bom? Essa é a declaração que a gente busca no habeas corpus. Então, devia ser assim. O meu habeas corpus, por exemplo, não tem número de plantas porque é assim. E se alguém estiver cometendo crime, aí tem que ser investigado esse alguém, né? Não Claro. o todo. Então, por exemplo, como que alguém que cultiva para si próprio, se ele cultiva até 100 plantas, por exemplo, que é no salvo-conduto dele, ele não comete, se ele cultiva 101 para ele ou 105 para ele comete. Então, não, entendeu? Não a questão sentido. subjetiva continua igual. Não houve desvio de finalidade, é tudo para ele. Então, não deveria ter esse limite, mas as autoridades elas se incomodam com os direitos mais amplos. Elas querem ter controle das coisas. Então, passaram a burocratizar. A gente delimita o número de plantas, vamos falar sobre isso, e elas sempre pedem a Anvisa. Cadê a autorização da Anvisa? Pô, eu penso dentro de mim, mas o cara não vai... O cara não vai usar isso, não vai importar, o remédio dele é outro, tá? Para quê? Não, tem que ter autorização da Anvisa, vira uma coisa meio assim. Então a gente vai lá e apresenta também, né? Vamos apresentar também um certificado de um curso de cultivo e extração. É outro documento também pro forma, formal, né? Se a pessoa não cultiva, não tem experiência, é muito importante. Mas a gente sabe que tem pessoa que já tem experiência, já é cultivador de muitos anos, já recorre a essa medicina há muito tempo, né? Ainda assim que ele tem experiência, ele precisa fazer... Um certificado. E, por fim, um laudo agronômico, né? Que a Nova começou, tem mais de quase 2 anos essa questão do laudo. Não precisou. Não precisou, né? Eu fazia as contas, ou entrava assim. Então, e esse laudo agronômico, esses documentos viraram obrigatórios. E por que eles viraram obrigatórios? Porque quando o STJ pacificou esse entendimento pelo habeas corpus, para o cultivador medicinal e pessoal, né? Ele colocou algumas questões lá que tinham que ter. Olha, se a pessoa tiver isso, ela merece, ela tem direito ao salvo-conduto. E está tudo isso que eu falei. Um relatório de evolução, Entendi. Um certificado de curso que comprova que ela tem capacidade técnica, uma autorização da Anvisa de importação. Aí eles colocam lá, comprovando que a Anvisa permite que ela tenha acesso aos canabinoides, né? Que a cannabis produz, pelo menos, e o laudo agronômico para delimitar. Então, eles citaram esses documentos expressamente. Então, todos os juízes que querem ou conceder ou negar, eles vão a esses requisitos aí, por exemplo. Entendi. Está faltando isso, está faltando aquilo. Tá. Então, esses documentos a gente tem que deixar todos bonitinhos, beleza? E, além disso, temos mais coisas, temos prescrições passadas, exames, tudo isso é muito importante para montar um caso, ver que tem tempo, sabe? Que aquela doença... Quanto mais informação tiver, mais rico vai ser o documento e mais chances você tem de aprovar aquilo mais rápido. Né? Exatamente. Por isso eu gosto de colocar família no processo, quando foto, declarações, cartas, para mostrar mesmo, para humanizar a questão da cannabis. Não, a minha mãe, quando leu o meu, ela quase chorou.
Eu falei, ué, você não reclamava dessas coisas que você me levava no médico quando eu era criança e tal? Ele só escreveu isso aí. Né? E ficou realmente isso, um relato de tudo que aconteceu, sem tanto histórico médico, né? Porque coisas do SUS de, sei lá, 95, 96, minha mãe não ia ter nenhum documento, nenhum exame em relação a isso, mas com as consultas mais recentes, tudo foi tranquilo. Eu acho fundamental, eu acho que um dos grandes motivos de sucesso no meu trabalho como advogado, como habeas corpista, como advogado da maconha, é isso, é contar a história da pessoa. Porque geralmente no direito, o que se faz? Olha, Danilo tem prescrição médica, Danilo tem doença tal, Danilo tem prescrição médica para usar cannabis. Né? A legislação brasileira já permite a jurisprudência, portanto, logo vem o requerer que ele tenha. Só uma coisa muito mais fria, mais técnica, mais jurídica. Né? E eu, naquele momento, como acredito até hoje, era necessário, como continua sendo, a gente humanizar isso, mesmo, trazer. Você imagina, Danilo, no judiciário, ter tanto de senhor, de senhora, todo mundo conservador demais. Né? Como é que a gente vai pedir para plantar maconha? A pessoa que nunca viu isso na vida, nunca entende. Hoje, já estou sabendo, mas não era assim. Sim. Como é que a gente vai falar para essa pessoa? Precisa tocar o coração dela, então a gente precisa contar uma história. E como você viu lá, depois que você leu a sua, porque eu sempre mando para a pessoa aprovar, né, e ver como é que o trabalho está sendo feito, a gente acaba se emocionando mesmo, porque a gente tem história. A nossa história está aí. Às vezes a gente não fica lembrando dela, mas quando você lê, quando sua mãe, quando alguém fala, pô, eu tenho história, eu sofri, superei, estou aqui. E é isso que eu faço. Eu só busco entender isso, trazer e falar aqui, ó, ô juiz, aqui tem história. Entendeu? Aqui tem história. É uma coisa normal, natural, necessária para a gente aqui. Olha quem somos nós, olha a minha família, olha eu. Estamos aqui pedindo, batendo na sua porta. Então, a gente acaba colocando uma batata quente na mão do judiciário, né? Do juiz falando, e aí? Né? A responsabilidade está com você. Semana retrasada, eu tô penando lá no Espírito Santo com um habeas corpus, uma família especialíssima que eu amo de paixão, né? Já virou uma questão pessoal para mim. Eles têm um filho lá que é epilético, autista, gravíssimo, aquelas que tinham 100 convulsões por dia, né? E depois da cannabis passou a ter uma a cada mês, aquelas coisas todas. Coisa de muda a vida mesmo. Sim. Tive dificuldade já no processo. E começamos de novo. E fui levar... levei os dois, marquei um despacho com o juiz, né? E coloquei a família toda lá. Eu falei, olha aqui, o menino, a mãe que cuida, uma senhora que parou a vida, estudou aquele tanto de recorte, tudo de tratamento de cannabis, sabe? Vai ao longo dos anos. Coisa mais linda da família. Eu falei, juiz, olha, estão aqui, ó. Não tem nem o que falar, está tudo no processo. Vocês estão aqui, precisa fazer alguma pergunta para eles aí, porque não tem condição. Nós, como sociedade, estamos falhando. Olha, essa família tem tanto tempo... Vai falar que eles vão traficar com a Eles já entraram no judiciário pedindo que o Estado forneça o canabidiol, já fizeram... Agora tem anos, eu ainda falei, tem 7 anos que eles estão na luta, desde o primeiro processo lá que a Defensoria Pública fez para eles. 7 anos aqui, nós estamos falhando. Olha a família aqui, ó. Até hoje nós não conseguimos. Eu, como advogado, não consigo. O senhor, como judicial, o Estado, como provedor do remédio, falhou. O senhor, como juiz aqui, está... Então, a gente precisa resolver isso. Como é que vamos fazer com a família? Às vezes é necessário dar um banho de realidade nas pessoas. Né, Danilo? Porque... E ainda está difícil esse processo ou conseguiu já? Você agora vai embolar, se Deus quiser. Né? Porque... Mas, às vezes, é preciso. A gente sabe que não... tem de tudo nesse mundo, tem gente que desvia a finalidade de cultivo, disso, daquilo, mas a gente nunca pode perder de vista a real importância dessa planta. Né? Você pegar pessoas, exceções que desviam a finalidade do HC e são presas eventualmente, ou alguma coisa assim, é a mesma coisa que você pegar e imputar ao produtor da faca, né, vendido no mercado, o assassinato do cara que comprou a faca e matou. Não tem uma ligação com a outra. O direito, né, não pode ser suspenso de todo mundo porque um abusou dele. Se assim fosse, qualquer pessoa que atropelou e matou... tem que ter regulamentação para poder olhar essas coisas, né? E punir, né? O juiz, quando traz um processo meu, porque teve operação não sei o que lá, que prendeu não sei o que lá com a HC, eu falo, pois que ótimo, tem que prender mesmo, tá vendo que a justiça funciona, né? Pode continuar soltando HC, porque quem desvia a finalidade dele tá aprovado aqui, ó, o senhor tá me trazendo. Quem desvia a finalidade pode ser preso, então não tem problema nenhum, dá não. Cadê a impunidade nesse caso aqui? Tá sendo preso, foi condenado. Então, a gente tem que saber se regular mesmo.